Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João, capítulo 14, dos versículos 1 ao 14. E aqui Jesus continua falando o que ele já vinha, ele continua o diálogo que ele já vinha ali travando com os discípulos no fim do capítulo 13. Ontem nós passamos no evangelho que a igreja nos propôs, nós passamos pelo fim do capítulo 13, onde Jesus diz, olha, quem vê ao Pai, vê a mim. E aí, os discípulos então entram numa situação em que eles não entendem exatamente o que Jesus está falando. É o que nós podemos perceber pelo início do texto aqui, no evangelho proposto para nós no dia de hoje. Então Jesus diz, olha, não permitam que a situação os aflija. Vocês confiam em Deus, não confiam? Então confiem em mim. Há muitos lugares na casa do meu Pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Porque Pedro, aqui no fim do versículo 13, está insistindo com Jesus que daria sua vida. Ele nega Jesus aqui nesse trecho, uma famosa passagem que todos nós conhecemos. E Jesus estava dizendo para eles, justamente antes de Pedro falar para Jesus que estaria com ele para o que der e vier, digamos assim, e Jesus falar para ele, não, Pedro, você não está para o que der e vier, porque você ainda vai me negar por 3 vezes antes que um galo cante. Jesus, antes de falar isso para Pedro, estava dizendo que ele não ficaria com os discípulos para sempre, que ele estava indo embora. E Jesus está falando justamente dessa situação. Olha, não permitam que esta situação de estarem aqui sem a minha companhia física os aflija, os preocupem. Se vocês confiam em Deus, confiem em mim também, porque lá na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitos lugares para todos vocês. Eu não estou enganando vocês, nem iludindo vocês. Tomé questiona Jesus, Fala, Senhor, não temos ideia para onde o Senhor vai, porque pensa que sabemos o caminho. E Jesus vai falar aqui aquele trecho famoso também que você deve conhecer. Eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Se vocês me conhecessem de fato, conheceriam ao Pai também. Então, de agora em diante, vocês o conhecem porque já ouviram. Filipe, um outro discípulo, implorou, dizendo, Senhor, mostra-nos o Pai, então ficaremos contentes. E Jesus explica novamente para eles, olha, vocês me acompanham esse tempo todo e ainda não entenderam. Ver a mim é ver ao Pai. Eu sou Deus encarnado. Eu sou o Yahvé, a divindade, o Pai, e estou aqui transmitindo os ensinamentos dele para vocês. As palavras que eu digo não são simples palavras. Eu não as digo por conta própria, ele vai dizer aqui no versículo 10. E aqui do versículo 11 ao 14 está o nicho, o núcleo do que nós podemos aplicar no dia de hoje na nossa vida. Jesus diz, creiam em mim, porque eu estou no Pai e ele está em mim também. Se vocês não conseguem crer nisso, creiam no que vem, as minhas obras. Quem confia em mim fará não apenas as coisas que eu faço, mas ainda coisas maiores, porque eu, em meu caminho para o Pai, dou a vocês o privilégio de fazer a mesma obra que tenho realizado. Podem contar com isso. Então, perceba bem o que Jesus está falando aqui. Ele está dizendo, olha, creiam em mim, confiem que eu sou o Pai, que o que eu digo e o que eu faço é exatamente o que ele faria se estivesse aqui, porque eu sou ele. Então, confiem em mim e confiem não só nas minhas obras, naquilo que vocês veem, mas confiem que vocês poderão fazer coisas ainda maiores do que eu, porque eu dou o privilégio a vocês de fazerem a mesma obra que eu tenho realizado, podem contar com isso. E aqui está o núcleo do que eu gostaria de trabalhar com você no dia de hoje, refletir com você hoje. Jesus vai dizer, de agora em diante, tudo o que pedirem em conformidade com o que sou e faço, vou conceder a vocês. É deste modo que o Pai será visto, pelo que ele é no Filho. É isso que quero dizer. Seja o que for que pedirem, se for desse modo, vou fazer por vocês. E novamente eu quero trazer a realidade do que trabalhamos aqui na IBRAVE no último domingo. Nossa reflexão, a oração que nos liberta do mal, que nos liberta do maligno.
o que nós pedimos em conformidade com Deus é feito. E aqui está uma realidade muito dura para algumas pessoas que só querem saber da oração, só querem pedir para os outros fazerem orações, quando elas estão passando por algum problema, quando tem algum parente doente. Aí manda lá no grupo de WhatsApp: irmãos, orem porque meu parente está doente, vai entrar numa cirurgia. Orem porque eu perdi o meu emprego. Orem por isso. Mas veja, Jesus fala que a igreja, ela de agora em diante, tudo que pedir em conformidade com o que ele é e o que ele faz, será concedido. E o que Jesus fazia nas suas obras, que ele fala para os discípulos aqui no início do versículo 11, olha, olhem para as minhas obras e creiam que eu sou o Cristo. Ele trazia libertação. Nós falamos no último domingo sobre a necessidade de se estar na igreja, se fazer parte da igreja, não só frequentar uma igreja, para que possamos ser pessoas que pregam, ensinam e se moldam e moldam outros a serem o povo de Deus. E ser o povo de Deus é refletir a nova humanidade que está em Cristo. Então as nossas orações em conformidade com Deus, de acordo com o que Jesus fala aqui, tem que ser orações para que pessoas sejam alcançadas e vivam essa realidade dentro da igreja. A realidade de serem um povo de Deus, que reflitam uma nova humanidade em Cristo. Não é a realidade de eu ficar pedindo por coisas minhas, de ser egoísta ao ponto de querer que os outros orem apenas pelos meus problemas. Porque se nós queremos viver essa realidade que Jesus diz aqui, das obras dele, as obras de Jesus eram obras de libertação, de mudança de vida. Assim foi com a mulher que seria apedrejada, assim foi com o paralítico que se levantou da sua maca, foi curado porque teve fé. Assim foi com Pedro quando ele andou por cima das águas, assim foi com Tomé quando ele mostrou as suas mãos. Veja, está libertando as pessoas da descrença, está libertando as pessoas da opressão demoníaca, está libertando as pessoas dos maus hábitos que as levam para a destruição, que as permitem ficarem cegas e viverem na humanidade caída, a humanidade deste mundo. Então, nós precisamos, como igreja, estar dentro dessa perspectiva de oração, de agora em diante, tudo que pedirem em conformidade com o que sou e faço. O que? Libertação. Oração por evangelismo, oração por alcance de pessoas. É disso que se trata. É disso que se trata a oração em conjunto, a oração em igreja. Existe a oração que eu faço quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro meu coração para Deus. Mas existe a oração que eu faço na igreja, que é a oração segundo as obras de Jesus, que é a oração que busca fazer com que a igreja viva, moldada, de acordo com a nova humanidade que está em Cristo, e pregue, ensine, aconselhe a palavra de Deus e ministre sobre outras pessoas para que elas estejam aqui em conjunto conosco, vivendo uma nova humanidade em Cristo. Então, que esse evangelho de hoje nos conscientize de que é deste modo que Deus é visto, pelo que Ele é em Jesus. E quando nós vivemos essa perspectiva da nova humanidade em Cristo, nós estamos vivendo o próprio Cristo. E quando nós oramos por isso, nós estamos orando em conformidade com as obras de Jesus. E é o que ele diz aqui na última frase do versículo 14. Seja o que pedirem, seja o que for, se for desse modo, vou fazer por vocês. Não desanime. Não deixe de orar pedindo que pessoas sejam alcançadas. Que essa igreja possa ser essa agência de novas pessoas, de moldar pessoas à semelhança de Cristo, a nova humanidade segundo Cristo. Porque é essa oração que Cristo fala aqui que nós devemos fazer em conformidade com as suas obras, para que nós possamos ser pessoas em uma igreja que mostra Deus para este mundo aqui, que vive Cristo para este mundo aqui. Deus abençoe você. Até amanhã.